cirurgia plástica é uma especialidade médica que vai muito além dos procedimentos estéticos. Sua atuação divide-se entre a cirurgia reparadora e a cirurgia estética. Na área reparadora, o cirurgião plástico trata pacientes vítimas de acidentes, traumas, queimaduras, tumores e malformações congênitas, buscando restaurar a função e a aparência das regiões afetadas, contribuindo para a recuperação física e emocional. Em pacientes queimados, seu trabalho é fundamental na reconstrução da pele, correção de cicatrizes e melhoria da mobilidade e da qualidade de vida. Na área estética, realiza procedimentos que visam harmonizar contornos corporais e faciais, sempre com foco na segurança e no bem-estar. Atualmente, a especialidade também tem papel importante na longevidade saudável, ajudando a preservar a autoestima, a funcionalidade e a qualidade de vida ao longo do envelhecimento. A cirurgia plástica é, portanto, uma especialidade que une ciência, técnica e cuidado humano. O programa de Medicina e Ciência de hoje tem a grata satisfação de receber o Dr. João Cantarelli, que vai discutir sobre o tema e a amplitude da cirurgia plástica na área de saúde. O programa de Medicina e Ciência, na data de hoje, vai abordar o tema cirurgia plástica. Nós temos a grata satisfação de ter conosco o Dr. João Cantarelli, que vai discutir vários aspectos relacionados a este tema. Dr. João Cantarelli, seja bem-vindo. Gostaria de que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória médica. Bem, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui e estar trabalhando com dois temas que, embora possam estar juntos, que é a medicina e ciência, eu não vejo muito separado dessa condição. Eu trago uma contribuição dentro da minha especialidade médica, que é a cirurgia plástica. A cirurgia plástica no Brasil é uma das mais respeitadas no mundo, né? E nós tivemos aí um período com o professor Ilvo Pitangui, que nós ficamos praticamente em primeiro lugar no mundo, e nós conseguimos uma difusão muito grande. E o professor tinha uma visão que ele trabalhava com a parte reparadora da cirurgia plástica e a parte estética. Eu tenho essa visão também, eu tenho uma clínica de cirurgia plástica, que eu trabalho com a parte estética e trabalho com a parte reparadora. Às vezes, quando eu vou palestrar em congresso, eu vou colocar alguma situação, eu sempre entendo que você jamais será um bom cirurgião estético se você não for um ótimo cirurgião reparador. Eu não vejo muito essa separação. A cirurgia estética é complexa, a cirurgia reparadora é complexa, e você é reflexo de 6 anos de medicina, 3 anos de residência em cirurgia geral e 3 anos de residência em cirurgia plástica. E ainda vai ter pouca, vamos dizer assim, base para você tocar teu espaço. Eu sou formado aqui na FAMERP, eu sou membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e sou membro titular, o que me dá direito de ser presidente da sociedade. Faço parte da Sociedade Brasileira de Oxigenoterapia Hiperbárica, que eu acho que é um tema muito interessante para ser abordado junto com a cirurgia plástica. E hoje, o que eu fazia mais ou menos há uns 8 anos atrás, que já vinha sendo desenvolvido em alguns centros, está disseminando. E eu tenho um atendimento em clínica privada, e eu tenho aulas na Unirp e sou professor colaborador da FAMERP. Muito bom. Então, há quanto tempo mais ou menos o senhor já é formado, então? 23 anos. 23 anos. Então tem uma grande experiência, formado aqui na FAMERP. E coloque mais ou menos os locais que o senhor entrou em contato, que teve formação, que teve ensinamentos.
para que todos os telespectadores tenham um maior contato e conheçam melhor o Dr. João Cantarelli. Eu não vejo muito a medicina separada a parte teórica da parte prática. Eu acho que se você for fazer física nuclear, acho que você pode ser um teórico. Às vezes você não vai conseguir um acelerador de partículas para que você consiga movimentar e fazer todas as experiências que você queria fazer. No caso da medicina, eu entendo que você tem que trabalhar com a parte prática. E a parte prática necessita de hospitais, necessita de trabalho ambulatorial. Então, eu trabalhei em Rio Preto em clínica privada, trabalhei na Santa Casa de Mirassol, que hoje fechou. Trabalhamos nos hospitais de Rio Preto, todos os hospitais eu faço parte do corpo clínico, e hoje eu fico um pouco mais no hospital de base. E esse aprendizado, ele veio do nível dos hospitais que a gente atendia, e atendia as emergências, e internava os pacientes, e a gente tinha um componente de paciente do SUS e paciente estético. Então a gente conseguia, nesse paciente do SUS, que era mais a parte reparadora, é difícil o SUS liberar, mesmo hoje, a FAMERP ainda consegue algumas coisas nesse sentido, mas de uma maneira geral é muito difícil essa condição de você conseguir uma estética pelo SUS. O SUS privilegia a parte reparadora e era o que a gente fazia. E o paciente particular, você acabava buscando mais esse conhecimento. Então, eu tenho essa formação dos hospitais de Rio Preto, em hospitais públicos e particulares. Qual é a maior demanda que você tem hoje em dia em cirurgia plástica no seu consultório? Olha, eu tenho um doutorado em lipoaspiração e eu acho a lipoaspiração, acho que eu sou o único cirurgião plástico do Brasil que tem esse doutorado. Eu acho a lipoaspiração uma cirurgia complexa, difícil, e eu acho uma cirurgia muito importante dentro do universo da cirurgia plástica. Então eu acabo, apesar de fazer uma lipo ainda tradicional, sem ficar usando aparelhos excessivos, sem ficar usando coisas que eu acho que, para mim, não me convenceram que teria uma utilidade eficiente na parte do contorno corporal, eu usando uma lipo tradicional, ainda a lipoaspiração é uma cirurgia que, se for somar, eu faço mais. E por que isso acontece? Às vezes você vai fazer uma abdominoplastia, que é uma cirurgia plástica de abdômen, e você faz uma lipo do abdômen lateral, para melhorar esse contorno corporal. Você faz uma lipo da região lombar, para melhorar essa região. E você faz uma lipoenxertia glútea, aproveitando essa mesma gordura, que é um tecido conjuntivo rico em células troncos mesenquimais, e que nós podemos utilizar isso no contorno corporal, feminino ou masculino. Me diga uma coisa assim, quem é que deve fazer lipoaspiração? Quais são os cuidados que o senhor toma na indicação de uma paciente? A lipoaspiração, num primeiro momento, praticamente quando ela se estabeleceu dentro da cirurgia plástica, foi a partir de 1980, quando o Ilus publicou um trabalho praticamente estabelecendo as normas da lipoaspiração. Publicou primeiro na França, depois ele publicou em 1983 no Prestige, e isso praticamente consolidou. Rapidamente o norte-americano conseguiu absorver isso daí, e ele teve o primeiro livro, um autor chamado Hetter, a ser publicado no mundo. Ele publicou antes do Ilus. E no Brasil nós tivemos o Juarez Avelar, que publicou o segundo livro. A diferença ali é pequena, porque o Hetter publicou esse livro em 1986 e o Juarez publicou no Brasil em 1988. O professor Juarez Avelar ainda está limitando com essa situação, e nesse período todo, o que se estabeleceu, respondendo a sua pergunta? Que a lipoaspiração seria feita num paciente com índice de massa corporal normal. Tem um índice de massa corporal ainda hoje não é tudo que a gente queria em termos de fazer diagnóstico da porcentagem de gordura, músculo e osso do corpo. Talvez o DEXA seja o grande exame hoje, mas é um exame mais prático. Você vai trabalhar com a altura, vai trabalhar com o peso, e ele que você consegue ter uma mobilidade maior para poder fazer essa indicação. Então, a princípio, a lipoaspiração estaria indicada para o paciente que tem um índice de massa corporal normal, ou seja, até 24,9. Vamos supor que esse paciente está com índice de massa corporal 30. Ele está sobrando, mas a gente não engorda igual. Vamos supor que ele tem uma sobra no trígono femoral, e ali ele fica praticamente batendo uma região da coxa interna na outra. Mas o resto do corpo parece que está melhor.
às vezes, se você fizer uma lipoaspiração ali para resolver esse problema, ela não vai deixar de ser estética, mas ela vai ser ao mesmo tempo reparadora. E perde sangue? Perde. Então, a tese que eu fiz, a tese que eu trabalhei, é que nós temos, e eu levei essa tese minha para o Conselho Federal de Medicina, para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas você está com um programa aí chamado Medicina e Ciência. Você sabe como é que é esse jogo. É um jogo terrível, né? Levei lá e eles colocaram que teria que você trabalhar em torno de 7% do peso corporal. Não é verdade. O meu trabalho, trabalhamos em 5%. Como é que vai ser esse trabalho? Esse trabalho é assim, você tem um músculo, você tem a fáscia muscular, que é aquela capa que você vê mesmo na carne comum que você compra no açougue, e acima daquela capa você tem a gordura, que é o tecido conjuntivo. O tecido gorduroso, ele faz parte do tecido conjuntivo. E tem uma vascularização muito importante, porque ali tem muitas células-tronco. Ali tem tecidos que podem e necessitam de os adipócitos. Sim, e são células mesenquimais importantes. Então a gente consegue fazer o quê com essa região? Consegue fazer uma retirada, mas nós machucamos. Nós machucamos aquele subcutâneo. Então você vai ter uma perda sanguínea que vai sair na cânula de lipoaspiração e vai lá para o reservatório para você saber o tanto que você lipou. Vai ter um refluxo de sangue que vai ficar ali, você não vai ter muito controle, vai ser muito variável como você vai trabalhar, e você vai usar técnicas para tentar diminuir essa perda sanguínea, na minha opinião. Bom, então vamos lá. O paciente... feito fora de hospital? Isso aí já aconteceu várias vezes, deu um monte de rolo, um monte de problema. Eu acho que uma lipo, tem uma divisão estadunidense que eles colocaram assim: se você tiver uma lipo tipo wet, uma lipo tipo úmida, qual que é a proporção? Você coloca mais ou menos um líquido de 1 e retira um de tecido conjuntivo gorduroso nessa região. Se você fizer essa proporção e você retirar até 1.500 ml, é considerado uma lipo P. Se você pegar de 1.500 até 2.500, é considerado uma lipo M. E se você pegar de 2.500 até 3.500 ou 4 no máximo, que na minha opinião é o limite para a gente poder trabalhar, você vai ter uma lipo G. Uma lipo P, às vezes você pode fazer... P seria pequeno. Pequeno. M seria médio. Médio. E G seria grande. E se você fizesse essa lipo pequena numa clínica, você liparia ali 1.000 ml, né, teria uma segurança boa e o paciente poderia fazer. Agora, se querer fazer numa clínica uma lipo de 4.000 ml... é risco. O paciente vai morrer. Ele vai morrer por quê? Por causa do choque hipovolêmico. E a recuperação? A lipo é uma cirurgia maravilhosa, porque você faz um corte pequeno, de 3 milímetros, coloca uma cânula ali, dá o ponto. O paciente, ele vai recuperar, vamos dizer assim, porque você não tem grandes cortes, não tem ponto, não tem risco de deiscência. Ele vai depender da repercussão hemodinâmica que ele tiver. Se ele aguentou o tranco ali da lipo, tem uns pacientes que aceita melhor o sangramento, outro corpo não aceita. Então, se ele conseguiu ir bem, a recuperação é assim: faz uma lipo numa sexta-feira e numa segunda-feira ele poderia estar trabalhando num serviço tranquilo. Não vamos querer colocar ele para cortar cana. Para jogar na Copa do Mundo, não. Não vai dar. Não vai ter muito jeito. Então essa situação é uma situação que tem que ser bem explicada para o paciente, e ele pode sentir uma tontura, ele vai ter uma anemia. Existe uma avaliação clínica pré-procedimento que é Existe. feito? Essa avaliação, eu acho assim, você, na minha opinião, embora existe pontos, vamos dizer assim, pequenas divergências. Nessa situação eu entendo que se você fizer uma lipoaspiração, tanto no homem quanto na mulher, com uma hemoglobina próximo de 11, você tem que pensar no lugar que você vai fazer, mesmo se for uma lipo P pequena. Sim. Você está entendendo? Então é preciso de tomar cuidado e tem que ter essa preparação que você falou. Aí você vai trabalhar com coagulograma, você vai trabalhar com um hemograma importante, que é um exame fundamental. Sim. O hemograma é um exame que o médico tem que saber interpretar. Claro. Certo? E aplicar o ato cirúrgico. São coisas determinantes para que eu possa realizar a cirurgia. Perfeito. O programa Medicina e Ciência hoje está discutindo cirurgia plástica e acabou discutindo aspectos relacionados à lipoaspiração, que é um procedimento muito antigo, desde a década de 70, que nós vimos, alguns iniciais, e na sequência
Espere mais um pouquinho, telespectadores, que vamos continuar a discutir com o Dr. João Cantarelli aspectos relacionados à cirurgia plástica. A queda de cabelo pode causar preocupação, ansiedade e afetar diretamente a autoestima. Mas, em muitos casos, esse problema pode ter uma causa temporária e reversível, o chamado eflúvio telógeno. Essa é considerada uma das causas mais comuns de queda difusa dos cabelos. Ela acontece quando algum fator estressante para o organismo faz com que uma grande quantidade de folículos capilares interrompa antes do tempo a fase de crescimento e entre simultaneamente na fase de repouso. O resultado não aparece imediatamente. Normalmente, a queda começa entre 2 e 4 meses depois do acontecimento que serviu como gatilho. Em alguns momentos, a pessoa pode perder mais de 200 fios por dia, percebendo grande quantidade de cabelo no banho, na escova, no travesseiro ou nas roupas. Entre as principais causas estão doenças com febre, cirurgias de grande porte, parto, perda rápida de peso, dietas muito restritivas e períodos de intenso estresse físico ou emocional. Deficiências de ferro, vitamina D ou zinco, alterações da tireoide, desnutrição e algumas doenças sistêmicas também podem estar envolvidas. Além disso, determinados medicamentos podem contribuir para o surgimento da queda. Nos últimos anos, o eflúvio telógeno também passou a ser observado com frequência após a Covid-19. Estudos indicam que aproximadamente 1/4 dos pacientes pode apresentar algum grau de queda capilar depois da infecção. Nesse caso, os fios podem começar a cair entre 7 e 10 semanas após os primeiros sintomas da doença, um pouco mais cedo do que costuma acontecer no eflúvio telógeno tradicional. Entre as possíveis explicações estão a inflamação provocada pela infecção, a febre, o estresse fisiológico, alterações na circulação dos folículos e a resposta intensa do organismo contra o vírus. Apesar de assustadora, a condição geralmente é temporária. Na maioria dos casos, a queda ativa diminui progressivamente dentro de 3 a 6 meses, principalmente quando o fator desencadeante já foi corrigido. No entanto, o retorno completo do volume e da espessura dos cabelos pode demorar mais. Em algumas pessoas, a recuperação pode levar de vários meses até aproximadamente 1 ano e meio. A investigação médica é importante para confirmar o diagnóstico e descartar outras causas de queda. Podem ser solicitados exames para avaliar anemia, ferro, vitamina D, função da tireoide e condições nutricionais. O tratamento depende da causa identificada. Alimentação equilibrada, correção de deficiências e acompanhamento dermatológico são fundamentais. Medicamentos, suplementos ou produtos como o minoxidil não devem ser utilizados por conta própria, porque sua indicação varia para cada paciente. Portanto, ao perceber uma queda intensa ou prolongada, o mais indicado é procurar um dermatologista. Embora o eflúvio telógeno geralmente tenha boa recuperação, o diagnóstico correto é essencial para orientar o tratamento e devolver ao paciente não apenas os cabelos, mas também segurança e tranquilidade. O programa de Medicina e Ciência, na data de hoje, tem a grata satisfação de ter o Dr. João Cantarelli, que está discutindo sobre cirurgia plástica. No segundo bloco, nós vamos discutir não a cirurgia estética, vamos discutir um pouco de cirurgia reparadora, principalmente aspectos relacionados em situações que você pode ter malformações congênitas, você pode ter algumas alterações de tumores nos pacientes e às vezes traumas e acidentes, em que a cirurgia plástica pode ter função, como foi dito na sinopse. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar é sobre queimados. Qual é a função da cirurgia plástica nos queimados? Bem, eu entendo que os queimados é do cirurgião plástico. Ele tem que coordenar o centro de queimados. É lógico que ele não pode trabalhar sozinho. Precisa de uma UTI, precisa de um pediatra, precisa de um clínico. Isso tudo vai fazer parte desse paciente que é queimado, que é um paciente complexo,
difícil para a gente poder tratar. Eu entendo que o Rio Preto, eu acho um absurdo, talvez seja essa palavra, a gente não tem um hospital de queimaduras aqui. Só que esse hospital de queimaduras, ele tem que ser feito de uma maneira, hoje, precisa. Para você ter uma noção, eu li um último dado que saiu agora, a média de um paciente queimado, que ele queimou 24% do corpo, ele vai custar por dia, para um hospital de queimado, R$5.000. R$5.000. O SUS paga 1.100, mais ou menos. A conta não fecha. A conta não fecha. Se não houver um interesse de quem organiza esse hospital e buscar na iniciativa privada, buscar na comunidade esses recursos o tempo todo, fica inviável. O que precisa para a gente ter? Nós precisamos ter uma ala de queimado. Precisamos de ter praticamente um andar de queimado. Em cima desse andar de queimado, nós temos que ter uma UTI para o paciente queimado, para ser tratado ali dentro, e esse tratamento tem que ser feito junto com o intensivista, com o cirurgião plástico, para que você consiga dar uma melhora para esse paciente. Além disso, você tem que ter um semi-intensivo para esse paciente. Uma estrutura multidisciplinar. Multidisciplinar, e você vai precisar da fisioterapia, você vai precisar de uma enfermeira adequada para essa situação, você vai ter tipos de infecções ali no paciente queimado, que se você disseminar para o resto do hospital, vai dar grandes problemas. E nós temos problemas ali, principalmente com germes gram-negativos. Então você tem que tomar cuidado com essa situação. E precisa de pessoas que gostem disso, gostem da parte reparadora. Porque tudo é muito difícil com esse paciente queimado. E eu volto a falar, não justifica nós termos uma estrutura como nós temos em Rio Preto e nós não temos um hospital de queimado. E tem incidência, tem uma frequência de casos? A incidência dos casos, ela passa a ser refletida no Hospital Padre Albino, em Catanduva, que vai aumentar os leitos que ele já tem lá, em virtude disso. E nós não conseguimos fazer uma colocação. Só para pegar uma deixa aí, depois, se você querer, a gente comenta mais alguma coisa, mas, por exemplo, você não pode ter um hospital da criança aqui em Rio Preto, com o tamanho, com a estrutura que tem, e você não fazer fissurado aqui. Não fazer a cirurgia de lábio leporino. Não se faz? Não se faz. Então, para onde vão esses pacientes? Esses vão para Bauru, às vezes vão para Campinas. Então essa estrutura aqui é muito grande, ela é muito importante, e ela tem uma condição técnica de suportar isso daí. Mas você precisa de ter pessoas que gostem, que queiram mexer com isso. Porque você vai trabalhar com um fissurado, você vai precisar de novo, vai precisar do pediatra, vai precisar do neonatologista, vai precisar do otorrino, você vai precisar do cirurgião plástico, você vai precisar praticamente de um centro cirúrgico para poder operar, você vai ter uma rotatividade muito grande, você precisa do dentista para poder organizar esses dentes, você precisa do fonoaudiólogo. Então você vê o leque, como é grande, a importância disso para a comunidade? Sem dúvida. E nós não temos aqui. E todo mundo só pensa em cirurgia plástica como se fosse estética? Olha, eu seria hipócrita da minha parte falar que a minha clínica não é estética. Isso seria uma condição, falar assim, mas você vive de estética e está desdenhando. Não estou falando isso. Estou falando que desde o começo eu entendo que só vai ser um bom cirurgião estético se você for um bom cirurgião reparador. E você tem conta para pagar no fim do mês também? Sim, não tenha dúvida. Então não há necessidade especificamente de ter uma atividade multifatorial, vamos dizer assim. E a parte estética, não tem como eu falar para você que ela não tem um viés melhor dentro do sistema capitalista. Não seria, vamos dizer assim, uma coisa falsa da minha parte. Mas isso não impede de eu acreditar nessa, vamos dizer assim, nessa condição reparadora da cirurgia plástica. Olha, e nós não temos, por exemplo, também assim, como eu trabalho com ferida, eu trabalho uma média de 30 pacientes por ferida por dia. Isso, conta para nós sobre esses aspectos, porque nós falamos de queimados, falou em lábio leporina, agora está falando em feridas. Em feridas. Coloca esse aspecto. Eu entendo assim, a cirurgia plástica, por trabalhar, a ferida vai formar quando você vai perder a continuidade que você vai ter na epiderme e na derme. Você vai estar com o subcutâneo. O cirurgião plástico mexe aí. O vascular pode mexer? Claro que pode. O ortopedista pode mexer? Claro que pode.
Não estou discutindo essa condição. Eu estou discutindo que, no meu caso, se eu tiver que fazer, por exemplo, uma intervenção vascular no paciente, eu não faço. Eu não sou vascular, eu encaminho para um colega, ele faz e vai resolver o problema. Ó, eu preciso de trabalhar aqui com o osso, que está com uma osteomielite, nós precisamos de fazer uma redução, colocar um Ilizarov, colocar qualquer coisa similar, eu passo para o ortopedista. Isso não tem problema você trabalhar. Claro. Mas o processo de cicatrização é mais meu, porque eu trabalho com o paciente rígido, que é o paciente estético, e trabalho com o paciente doente. E nós temos um problema grave, que é o paciente diabético. Sim. Esse é um paciente que ele exige uma atenção maior ainda. Quando você fala assim, bom, agora já resolveu tudo, passa 2 meses, o paciente volta para você com uma nova ferida no pé, do lado da que você tinha fechado. Então, eu trato as feridas lá de origem venosa, de origem arterial, de origem linfática, a hipertensiva, trato úlcera por pressão, que na úlcera por pressão praticamente é a cirurgia plástica que vai ter que tocar. Você vai ter que fazer retalho, vai ter que fazer enxerto, você vai trabalhar em cima de uma condição gravíssima, que se você pegar uma úlcera por pressão grau 4, por exemplo, você vai estar com o osso exposto. Explica pra gente para o telespectador entender o que é o grau 4. Existe de 1, 2, 3 ou 4? Existe uma divisão, a gente estava batendo um papo aqui sobre a cronobiologia com o professor Milton, e tem um trabalho, professor, de 1975. Esse trabalho é um trabalho do ortopedista chamado Chia, nos Estados Unidos. E essa classificação que ele fez foi mudada depois, mas é basicamente assim. Se você tiver uma lesão superficial pegando só a epiderme e parte da derme, você tem uma lesão grau 1. Se você tiver uma lesão que você vai pegar a epiderme, vai pegar parte da derme e vai chegar próximo da fáscia superficialis, você vai ter uma lesão grau 2. Então nós temos epiderme, derme, camada areolar de tecido subcutâneo, fáscia superficialis, camada lamelar e fáscia profunda. Aí estamos entrando, estamos aprofundando. Então nós estamos saindo da pele e estamos entrando. Todas seria interessante ter a opinião do cirurgião plástico. Bom, se o cirurgião plástico se interessar por isso, né? Esse é o problema. Eu espero que ele se interesse. Aí você vai ter a grau 3 que vai estar até a fáscia profunda. E a grau 4 que vai pegar músculo, vai pegar osso. Então você vê a profundidade dessa ferida. E aonde está o problema? Aonde está a dificuldade do tratamento? A epiderme é a vascular. A epiderme tem 5, 6 camadas variáveis no corpo humano. Depois você tem a derme, que tem 2 divisões. Depois você tem o subcutâneo, com um monte de célula. Aí você tem as fáscias, que hoje é o grande estudo dentro da cirurgia plástica. Principalmente quando você pensa em falar de lipedema. Um tema importante para o cirurgião plástico, que a lipoaspiração vai te ajudar nessa cura. Então o que vai acontecer? Você vai trabalhar a parte todinha do corpo humano com células diferentes. Então é preciso tomar cuidado. Então quando eu vejo a ferida como um tratamento sistêmico, aí nós vamos trabalhar um pouco uma parte que eu gosto, que é a teoria do caos, para você poder trabalhar com esse raciocínio sistêmico. Não é você fazer uma ação A e você vai produzir uma ação B. Você vai fazer uma ação A, talvez você produza uma ação B. E aí você vai fazer um tratamento da ferida. O paciente tem uma anemia. Se o paciente tiver anemia, para fechar a ferida, vai ser um drama. Aí você tem que saber o tipo de anemia, tratar essa anemia, vai precisar de um especialista para ajudar você. E você, pelo menos, tem que identificar. Principalmente se for anemia falciforme. Sim, e vai dar uma ferida característica que é uma ferida do paciente falciforme. Isso é uma coisa complicada para a gente poder tratar. Então, nós temos que saber trabalhar em cima disso, tratar esse tipo de anemia e ajustar o paciente. O paciente, além da anemia aqui, ele tem uma albumina de 2,5. Não fecha. Então, tem valores no corpo humano que a gente tem que estar num patamar adequado para você conseguir fechar a ferida. Então você tem que cuidar dessa parte, aí você tem que fazer a cobertura, que é o que todo mundo quer fazer hoje. Parece que é Jesus Cristo. Vou passar isso aqui, vou fechar a ferida. Não fecha. Aí você tem uma coisa que nós não temos no Brasil, que é a dosagem de bactéria que você tem na ferida. Você vai ter um processo de colonização, um processo de contaminação, um processo de infecção. Tem que separar isso. Saber o que está acontecendo na ferida. E hoje eu só entendo assim, você não vai fazer um SWAB para colher o material de ferida para ver qual é a população bacteriana. Aí a ferida vem lá com uma pseudomonas.
E essa pseudomonas já é... Você faz lá um mic, ela já tem umas resistências muito... Pseudomonas é um bicho, viu? Você faz um mic e ela vem com uma resistência muito grande. Voltamos naquilo que eu tenho que interpretar aquilo, ajudar o paciente. Então nós temos que diminuir o que normalmente no tratamento das feridas chama bioburden, seria a população bacteriana, cuidar da parte clínica desse paciente, ajustar o diabetes dele. Porque se nós fizermos tudo Sim. e ele ficar com diabetes de 220, não fecha. Você está entendendo? Não vai fechar. Depois que nós fizermos tudo isso, que nós fizermos toda essa supressão em cima da cobertura, da parte clínica, ajustar o diabetes no paciente diabético, o curativo tem que ser feito com a maior precisão possível. Usar coisas que realmente funcionam, que a Cochrane colocou, falou, isso aqui funciona. Ter respeito ao paciente. E eu ainda uso a oxigenoterapia hiperbárica. Esse aspecto relacionado a gente vai discutir no terceiro bloco. Então, vamos dar mais um pequeno intervalo e já já vamos discutindo vários aspectos com o Dr. João Cantarelli sobre cirurgia plástica. Cirurgia plástica não é só estética, cirurgia plástica é atividade reparadora antes de tudo. Sim. Aguardem. Muito antes da Covid-19, existia um vírus considerado mortal que mudou o destino da humanidade, o vírus da varíola. Causado pelo varíola vírus da família Poxviridae, a doença acompanha o ser humano há mais de 3.000 anos. Sinais compatíveis com a infecção foram encontrados na múmia do faraó Ramsés V no Egito, mostrando que ela já aterrorizava populações na antiguidade. A transmissão ocorria principalmente pelas gotículas respiratórias e pelo contato com pessoas infectadas ou com objetos contaminados. Após cerca de algumas semanas de incubação, surgiam febre alta, intenso mal-estar, dores pelo corpo e poucos dias depois apareciam erupções características que evoluíam para bolhas cheias de pus e que se espalhavam por todo o corpo. Os sobreviventes frequentemente ficavam com cicatrizes profundas no rosto e muitos deles perdiam a visão. A varíola, então, matou centenas de milhões de pessoas ao longo da história. A forma mais comum apresentava uma taxa de mortalidade ao redor de 25%. Mas variantes mais graves que apareciam podiam levar até 90% de morte aos infectados. Além de provocar enorme sofrimento humano, a varíola mudou o rumo da história. No século XVI, quando os europeus chegaram às Américas, eles trouxeram os vírus para os povos indígenas que nunca haviam tido contato com ele. Sem qualquer imunidade, milhões morreram rapidamente ao contato com esse vírus. E isto facilitou principalmente a conquista dos impérios astecas e inca pelos espanhóis. Muitos consideram que a varíola foi uma das mais poderosas armas invisíveis que influenciaram guerras, conquistas e a formação do mundo moderno. Esta situação somente mudou quando, em 1796, o médico inglês Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina da história, observando pessoas infectadas pela varíola bovina. Essas pessoas ficavam protegidas contra a doença humana. Nascia ali um dos maiores avanços da medicina.
No século XX, com uma grande atuação da Organização Mundial de Saúde, houve a vacinação de milhões de pessoas, interrupção de novos casos e, principalmente, a parada da transmissão do vírus. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde, então, declarou oficialmente que a varíola estava erradicada, tornando, então, a única doença humana eliminada do planeta. Mas uma questão sempre fica: será que o vírus pode voltar? Naturalmente, isto não pode ocorrer, porque ele não circula mais entre as pessoas. No entanto, pequenas amostras ainda continuam a ser guardadas em laboratórios de alta segurança para pesquisa científica. Existe também uma grande preocupação no sentido da sua utilização como uma arma biológica, ou até a sua possibilidade de ser recriada por técnicas de biologia sintética. Por isso, a vigilância internacional ainda continua ativa. A história da varíola, colocada aqui no programa, deixa uma grande lição, extraordinária, principalmente porque o vírus foi capaz de derrubar impérios e transformar civilizações. Mas a ciência mostrou também que pode derrubar um inimigo que até então parecia invencível. Essa foi uma das maiores vitórias da medicina em toda a história. O programa de Medicina e Ciência, na data de hoje, está discutindo cirurgia plástica. Como discutimos e foi apresentado pelo nosso convidado de hoje, Dr. João Cantarelli, cirurgia plástica não é só estética. Cirurgia plástica tem muita importância no seu aspecto reparador. Nós discutimos no bloco anterior aspectos relacionados a queimados, aspectos relacionados a problemas que têm malformações congênitas, e nós vamos discutir um pouco mais sobre esse tema. Doutor João, me diga, tem algumas outras situações que a cirurgia plástica entra no seu tratamento médico? Bom, o cirurgião plástico ele vai ter que trabalhar com todo tipo de transplante, todo tipo de enxerto, e tem uma parte que eu gosto muito, e eu também vi um vídeo seu lá, eu achei interessante, que você trabalha com a célula tronco da medula, e eu acho que esse é um universo muito importante da terapia, que antigamente era chamada de regenerativa, e hoje é chamada de terapia celular, porque nós podemos criar uma nova estrutura dentro da medicina em cima disso. Nós podemos nos organizar de uma maneira muito efetiva. E eu acho que nós podemos entender como é que a membrana plasmática da célula trabalhar com esses marcadores e a gente procurar desenvolver coisas que o mundo ainda não conseguiu. O pesquisador brasileiro ele tem capacidade muito grande. Você está entendendo? E eu acho que essa é uma parte que eu trabalho, é uma técnica que eu desenvolvi, agreguei algumas coisas, busquei em alguns trabalhos que foram publicados no Plastic e consegui colocar para reconstrução de feridas. Muito bom. A parte de retalho, o retalho, você vai trabalhar com retalho miocutâneo, fácil cutâneo, um retalho cutâneo e os tipos de enxerto de pele para você poder trabalhar. E além de tudo, eu ainda tenho a oxigenoterapia hiperbárica. Isso. Que a oxigenoterapia hiperbárica, eu entendo assim, lógico que eu estou puxando a sardinha para o lado do cirurgião plástico, mas eu entendo que é do cirurgião plástico, o cirurgião plástico que se interesse por isso. E eu fico muito chateado quando às vezes eu vejo outras especialidades entrando e ter pouco cirurgião plástico se interessando. Né? Porque nós trabalhamos dentro dessa parte da oxigenoterapia hiperbárica, trabalhamos com jogador de futebol do Mirassol, que vai lá contundido, com lesões importantes muscular, grau 1, 2 ou 3, para a gente poder trabalhar. Trabalha em associação com o médico do Mirassol. A oxigenoterapia hiperbárica não é liberado no Brasil para queimado.
Mas é uma maravilha. É uma maravilha a oxigenoterapia hiperbárica para queimado. Aquele paciente queimado que já está ambulatorial, os benefícios da oxigenoterapia hiperbárica é fantástico. E a oxigenoterapia hiperbárica, ela é muito importante para o processo de cicatrização da ferida. Aí, de novo, você vai falar para mim, mas você está colocando os pacientes de estética lá que estão com problema. Coloco, sem problema nenhum. Porque ela vai ajudar esse paciente. O paciente foi fazer uma mamoplastia, teve uma necrose de areola, a câmara vai ajudar esse paciente. Então, quais são as maiores indicações, já que entrou nessa temática da oxigenoterapia com a câmara hiperbárica? Quais são as maiores indicações para que os telespectadores entendam? Porque, na realidade, muitas vezes, até alguns médicos não sabem. Não sabem. Então, diga pra gente. E é uma matéria que você não tem na faculdade. É uma matéria que você não tem na formação universitária. E se você for pegar, por exemplo, um livro que eu gosto de farmacologia, que é o Goodman e Gilman, você vai pegar desde a 3ª edição, ele já tinha trabalhos sobre oxigenoterapia hiperbárica. Aí você vai pegar o Guyton, ou Guito, como você queira comentar, ele tem praticamente um capítulo sobre isso. O Harrison, que é de clínica, tem um capítulo. Eu não estou inventando uma coisa, eu estou solidificando. Não é ozonioterapia, nós estamos falando de oxigenoterapia hiperbárica. Só queria... E qual a diferença entre ozonioterapia e oxigenoterapia? Já que você tocou nesse assunto, é muito importante o ozônio, você trabalha com uma molécula, que ela vai trabalhar com uma molécula, que ela é totalmente diferente da molécula de O2. A molécula de O2 é a molécula da mitocôndria nossa, minha, sua, dele, de quem está aqui. E ela vai aonde? Ela vai para a cadeia respiratória. Às vezes, a produção de ATP ela não está suficiente. Quando você supre o corpo humano com oxigênio, a célula começa a agir como se fosse uma medicina natural. Nós temos um paciente lá que a Nava estava comentando, que ele fez algumas sessões e o cabelo começou a crescer com oxigenoterapia hiperbárica. Você tem lá em Beverly Hills alguns atores que passam um caminhão com a câmara hiperbárica em determinados períodos para ajudar no rejuvenescimento. Mas isso ainda são coisas, como é que eu vou te falar? Off-label, são coisas sem embasamento. Sim. E o que a gente tem de embasamento com publicação? A cicatrização de feridas. Isso está garantido. Da onde veio a oxigenoterapia hiperbárica? Ela veio da emergência da doença descompressiva. É uma doença que a gente não entendia, a medicina não entendia. E começou a entender a partir de um francês chamado Paul Bert. Esse cara conseguiu, fisiologicamente, ele trabalhou com o Claude Bernard. Então ele conseguiu fazer essa sacada. E o que acontecia? O paciente saía machucado do tubulão, quando fazia as pontes na França ou na Inglaterra, o paciente que tinha um problema no submarino, que ele subia machucado, e era colocado numa câmara descompressiva, uma câmara de oxigenoterapia hiperbárica. O que acontece lá? Se aumenta a pressão e coloca mais oxigênio do que os 20,94% que nós temos aqui respirando. Então isso facilita para a célula. Você vai dar um suporte maior e ela vai jogar o resto fora. E aí eles começaram a perceber o quê? Que aqueles pacientes feridos que estavam com a doença descompressiva, eles começaram a fechar as feridas mais rapidamente. E aí começou a se desenvolver estudo em cima dessa situação. Eu, particularmente, eu gosto muito da oxigenoterapia hiperbárica para uma parte que também é off-label, que ainda está em estudo, que é a doença de Alzheimer, que é a demência por falta de oxigênio, que é o Parkinson. E você tem alguns resultados sobre isso? Agora, muito mais uma curiosidade pessoal. Existe alguns resultados, mas a gente não tem, como é que eu vou te falar assim, uma revisão sistemática para a gente conseguir se organizar. Mesmo, nós não temos uma meta-análise. Aí fala assim, tem pelo menos alguns estudos? A gente tem, mas existe uma dificuldade grande em fazer isso por você ter que fazer comparativo. Hoje você tem que fazer um duplo cego randomizado. Então, é difícil às vezes fazer nessa condição, né, para a gente conseguir. Mas eu entendo assim, às vezes o paciente vai para mim lá com ferida, ele vai para a ferida, mas ele tem Alzheimer. Você está entendendo? Aí você vê que ele melhora. Não é que eu vou curar ele, não é isso que eu estou falando. Vamos separar. Mas ele melhora cognitivamente e não há piora na doença. Eu acho que isso é um fator muito importante. Né? Mas é uma observação. É uma observação. É um achismo meu. Mas existem alguns trabalhos, principalmente na Europa, principalmente na Suíça, né, feito por um neurologista chamado Jane, que ele defende isso daí. Vamos dizer assim, ele trabalha com a oxigenoterapia hiperbárica e defende isso daí com unhas e dentes. Eu, particularmente, gosto da ideia.
Tá? Mas a oxigenoterapia hiperbárica, por exemplo, para queimadura, como eu acabei de falar, é uma maravilha. O que ganha isso? O que ganha o Estado? O que ganha a comunidade? O paciente se recupera mais rápido, tem menos sequela, a cicatriz fica melhor, tem que fazer menos cirurgia, o custo diminui, se você puder trabalhar. Então, o leque da minha oxigenoterapia hiperbárica hoje, eu tenho muitos pacientes estéticos. Paciente que fez nariz, teve uma necrose de nariz, com outro colega, ele me encaminha, eu faço todo o planejamento para esse paciente e ele cuida do paciente. Isso não tem problema algum. Né? Às vezes eu pego um paciente lá com osteomielite, que está com um problema grave, o ortopedista me encaminhou, a gente cuida, e cuida junto. Esse é o processo todo. Então, eu acho que a câmara hiperbárica, ela me traz uma noção de medicina natural, entre aspas, porque nós estamos trabalhando com oxigênio, que foi praticamente a primeira seleção natural que houve há 2,8 bilhões de anos atrás, quando houve a grande explosão. Aumento de alga cianofícia, aumento da concentração de oxigênio, e quem que se adaptou, sobreviveu, que somos nós. Então nós somos dependentes de oxigênio. Qualquer parte da vida. O problema é que você, como médico, sabe, ele não é inócuo. Nada. É nada. Mas ele não é inócuo. Então nós temos que saber que esse oxigênio tem que ser usado de maneira inteligente e científica. Quanto à ozonioterapia, que hoje pode ser feita experimentalmente, você vai trabalhar num campo difícil para você conseguir se organizar e separar. Porque hoje, teoricamente, você não tem uma via de administração. Você pode fazer oral, pode fazer retal, pode tomar água, pode fazer turbilhonamento. Você está entendendo? No caso da oxigenoterapia hiperbárica, é a respiração que você vai ficar lá dentro no tempo determinado para aquela situação que você tem. Nós temos um tipo de câmara que eu prefiro, que é a monoprace, que ela satura em 100% de oxigênio, e temos a câmara multiprace, que você satura o oxigênio só na máscara, e você tem que fazer breaks, e você tem que trabalhar num universo com mais pacientes, que eu também tenho algumas dúvidas, mas teoricamente a própria pressão eliminaria a grande quantidade de bactéria, mas eu gosto da monoplace, gosto do oxigênio e gosto de trabalhar com Doutor João, já que estamos no momento específico de Copa do Mundo, algumas questões acho que devem ser colacadas, e como você bem disse, tem experiência com jogadores do Mirassol, a câmara hiperbárica pode ajudar na melhora de uma lesão muscular? Opa, a câmara hiperbárica o Neymar, ele comprou uma câmara igual a essa que eu tenho, da Oxy, que a fábrica me mandou para a gente poder trabalhar. E o Neymar, eu acho que ele não está pior, vamos dizer assim, eu não sei como ele está, mas pelo que a gente ouve a imprensa comentar, porque ele fazia a câmara hiperbárica. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma lesão muscular. Vamos colocar que é uma lesão grau 2, para pegar o Neymar aí como exemplo. Essa lesão, às vezes você pode ter um pouquinho de sangue, você tem um edema, você vai ter praticamente um rompimento de fibra. Então, o que vai fazer a oxigenoterapia hiperbárica aí? Ela vai levar para aquela célula muscular um suporte de oxigênio para ela trabalhar tranquila, para ela não sofrer o processo inflamatório, para ela não ter que sofrer com aquela resposta metabólica ao trauma. E então, você pode associar terapias? Claro, só soma. Então você consegue trabalhar. O Djokovic, que está encerrando carreira agora, quando ele estava no auge, ele já saía da quadra para a câmara hiperbárica. Você está entendendo? Então, essa distribuição dentro do esporte é uma coisa que já vem acontecendo há um certo tempo. E eu entendo assim... Mas isso antes dele perder do seu xará. Não é verdade? Ele perdeu antes do seu xará, mas não tem problema. Então, dando uma continuidade, a câmara hiperbárica pode ser utilizada para cicatrização, você já disse muito melhora bem. O edema. Melhora o edema, melhora associado às vezes a algum tipo de tratamento. Sim, e necessita. Pode ser feito. Pode ser feito. Vamos pensar aí, por exemplo, na medicina regenerativa. Eu vou colocar uma célula lá e nós vamos fazer um transplante. Seja a parte que você colocou na medula, seja a minha parte na lipoaspiração. É um transplante. Está sem oxigenação. Se nós colocamos esse transplante, colocamos esse enxerto com oxigenação, vai pegar mais célula. Deixa eu ver, isso é uma ideia muito interessante do ponto de vista até de a montagem de um serviço. Já foi discutido aspectos de revisão sistemática, que dá uma meta-análise, na verdade você está juntando o número de trabalhos que você vai avaliar, o grau de força desses trabalhos que foram feitos, e você vai ter um resultado que vai associar um número maior de pacientes que vai te dar um resultado. Isso. Muito bom.
Tem um ponto que você falou sobre outros profissionais não médicos que estão invadindo a atividade médica. Qual a sua opinião? Bom, isso aí é assim, eu pego o paciente, esse dia eu peguei um paciente que foi feito uma orelha em abano no paciente por uma pessoa que ela era esteticista. Ela não era nem biomédica, ela não era dentista, ela não era médico sem especialidade, ela era esteticista. Com todo respeito, a gente comentou aqui no começo, eu tenho 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, você é professor, sabe disso, 3 anos de cirurgia plástica, e você sabe o tanto que o residente trabalha, mais de 60 horas semanais, para a gente ainda ficar, você também sabe o que eu estou falando, ficar cru, a gente ainda sai com dúvidas, um monte de coisa para a gente aprender. Agora, uma pessoa levanta da noite para o dia e fala, eu vou fazer orelha em abano, aí a outra levanta, eu vou fazer nariz. Eu peguei um menino lá embaixo... Eu vou fazer crescer cabelo. Isso, exatamente. Essa é uma condição. Aí é uma situação... Eu peguei um menino lá embaixo, ele tinha 15 anos. Ele tinha visto levantar a ponta do nariz, e ele achava que o nariz dele era um pouco grande, e ele queria levantar essa ponta do nariz. E o profissional, que não era cirurgião plástico, que fez isso, ele passou um fio no nariz e amarrou aqui em cima e levantou a ponta do nariz. Ele falou assim, isso aí também eu vou fazer. Ele pensou. O adolescente pensou. Ele arrumou anestesia não sei aonde, anestesiou, puxou e amarrou. Aí a mãe foi me procurar na hiperbárica, desesperada, com o nariz com sofrimento, morte por necrose celular. Você está entendendo? Aquele nariz ali que eu tirei o barbante que estava lá, entre aspas, né, uma espécie de um cordonê que ele colocou, né? E aquilo dali ainda perdeu o nariz, ele perdeu a ponta do nariz, que é uma reconstrução difícil. Não é fácil para fazer. Ele viu isso na internet, ele mesmo se julgou nessa condição. E hoje nós temos, além dos outros profissionais que não são cirurgião plástico, fazendo a parte da cirurgia plástica, nós somos profissionais que nem são médicos. Olha o risco que você tem. Você pode fazer a cirurgia com o paciente? Pode. Vamos dizer assim, como fala o outro, entre aspas, a cara é tua. Você está entendendo? Só que eu acho que você tem que pensar 2 vezes. Ver se esse pertence a alguma sociedade, ver se esse cirurgião dá problema, se ele tem processo, se ele consegue tratar os pacientes bem, conversar com quem ele trata, para você ter pelo menos uma base de segurança, entre aspas, para isso. Quem está lidando. Sim. Não é que nós vamos ter uma certeza, professor, de a gente trabalhar assim. Vou trabalhar aqui com uma condição qual? Não, porque eu sou membro titular, membro especialista, não, diminui os erros, você sabe disso, você passou por essa condição. Quanto mais você se qualifica, mais você aprende. E você vai diminuir o teu erro. Isso não quer dizer que não tenha. Mas se você opera, por exemplo, 100 pacientes e tem problema com 40, é melhor você reavaliar. O percentual está elevado, né? Doutor João, claro, eu tenho certeza que este programa poderia se alongar. Tenho certeza que poderíamos conversar sobre muitos aspectos e com certeza vamos conversar no futuro. Gostaria que você então desse as suas considerações finais em relação ao programa e principalmente eu gostaria que enfatizasse de que as pessoas procurassem profissionais competentes e que sejam, antes de tudo, bem informados e que tenham experiência no que estão fazendo. A área médica é uma área difícil, é uma área como outra, como existem vários profissionais na área de saúde que têm as suas funções específicas. Vamos dizer, enfermagem, psicologia, farmácia, todas essas áreas têm a sua importância e são importantes para a saúde. Então, gostaria que desse suas considerações finais para os nossos telespectadores. Bom, primeiro, acabou, eu acho que tem um monte de coisa para falar, nós vamos ter que depois tentar amenizar um pouco isso daí. Mas de uma maneira ou de outra, eu entendo assim, eu trabalho com enfermeiras, eu trabalho com nutrólogos na minha clínica, eu trabalho com psicólogos, eu trabalho com os outros profissionais, eu não tenho problema quanto a isso. Eu acho que isso é uma relação que você tem que ter, uma relação ética, legal, e que nós possamos conviver em harmonia. Não tem problema nenhum. O problema que eu acho é a pessoa, de repente, achar que ela pode fazer uma coisa que ela não tem um mínimo de formação para isso. Ela precisa ter pelo menos um pouco de raciocínio lógico, um pouco de ética pessoal, um pouco de moral,
para ela não entrar num universo desse, e principalmente com um grande problema, para agredir o corpo humano. Eu respeito o corpo humano. Eu vi a entrevista que você colocou com o coordenador lá da FAMERP. Eu não discordo da parte final dele, quando ele fala a parte cultural da medicina. Mas a medicina, você sabe que eu vou falar, ela é ciência, como você colocou aqui. Você está entendendo? Sem dúvida. Nós não podemos, não é que ela não tenha a parte cultural, não vamos discutir isso. Mas, por exemplo, se você tivesse que citar o trabalho do Herófilo que ele fez, em comparação a Hipócrates, há uma diferença muito grande. Então nós temos que abraçar a ciência. Parabéns pelo nome do programa. Eu acho que medicina é ciência. Não dá para a gente fugir disso. Então, eu gostaria, assim, de dizer de uma maneira geral. Uma vez eu fui fazer uma palestra para uns alunos lá no Anglo, né? E o aluno me perguntou o que precisava para ser um bom médico, né? Então, eu gosto da parte de cinema, e o Jean Gabin, que era um ator francês, perguntaram para ele: o que você precisa para fazer um bom filme? Precisa de um bom diretor, de um bom ator? Ele falou assim: não, você precisa de 3 coisas: uma boa história, uma boa história, uma boa história. Para o médico, eu vou pegar esse raciocínio e vou colocar: o que você precisa para ser um bom médico? Gostar de estudar, gostar de estudar e gostar de estudar. Não dá para ser médico. E sempre aprender. Sempre aprender. Não tem experiência serve para nada. Meu doutorado tem mais de 20 anos. Se eu não estivesse estudando como eu estudo feito louco, você está entendendo? Como você deve estudar, continuar estudando, não interessa. É óbvio que você consegue alguns atalhos, você enxerga um pouco mais. Porém, tem que estudar. Como é que eu vou trabalhar numa condição que é da evolução da bioquímica hoje, da evolução da terapia celular, da evolução da célula, e eu não vou ter noção disso? É ruim, professor. Então eu espero que o médico estude. Muito bom. Estude. Bem, o programa de Medicina e Ciência na data de hoje esteve com o Dr. João Cantarelli discutindo vários aspectos de cirurgia plástica, aspectos de estética, aspectos de reparação, aspectos de oxigenoterapia, e evidentemente que terá oportunidades para ter perguntas, caso queiram, ou então novos programas discutindo, se vocês sugerirem. Esse foi o programa Medicina e Ciência no dia de hoje.